Olá, pessoal. Vamos iniciar aí mais um departamento pessoal com Luciana. Hoje nós estaremos tratando sobre um novo representante da unidade familiar, ou seja, isso é uma nova funcionalidade divulgada no site do E-Social a partir do dia 12 de maio de 2020, aonde, por lei, no caso de empregadores domésticos, o vínculo que se forma, né, não é estritamente com o empregador que está informado no E-Social, mas com toda a unidade da família. E esse empregador, na verdade, é apenas um representante, que é responsável por fechar a folha, informar férias, afastamentos e tudo que se refere ao vínculo desse empregado doméstico. E a partir, então, do dia 11 de maio de 2020, dentro do site do E-Social, que é onde o empregador doméstico pode fazer as movimentações trabalhistas, passou a ter, então, uma funcionalidade de substituição de empregador, de representante da unidade familiar, ou seja, do empregador doméstico, que é definido como trabalhador doméstico, certo? O que você precisa? Em qual hipótese que você pode realizar essa substituição? Quando o representante familiar no contrato de trabalho falece e o empregado continua trabalhando para a mesma família, ou seja, um casal, o esposo, o empregador dessa trabalhadora doméstica, ele falece, então a viúva passa a ser então a sua representante no E-Social, porque o esposo já não é mais vivo, e aí em vez de ter que fazer uma rescisão de contrato de trabalho no contrato anterior para iniciar um novo contrato, é feito então essa substituição do representante da unidade familiar, passando então essa funcionária para o CPF da viúva, ok? E aí nesse caso pode ser utilizado esse tipo de substituição. Qual que é a outra hipótese? Quando o representante familiar no contrato de trabalho se afasta do âmbito familiar, permanecendo a relação de emprego com outro membro da família. Exemplo, no caso de um divórcio, a empregada doméstica vai continuar trabalhando para outra parte que não era o empregador. Então, o que acontece? Nesse caso, também pode ser realizada a substituição do representante da unidade familiar, passando então este contrato de trabalho para quem ela definitivamente continuará trabalhando, ok? Já que antes era um casal e agora com a questão da mudança e desse âmbito familiar, ela vai então ter a substituição da representante da unidade familiar em função de que ela vai continuar trabalhando para outra parte. Ou se não, por decisão dos membros da família em alterar o representante junto ao E-Social. Exemplo, minha mãe já está de idade e eu, como filha, vou assumir a responsabilidade das transmissões e movimentações dentro do site do E-Social. Mas aí eu não quero ter que ficar entrando no usuário da minha mãe para estar fazendo essas tramitações. Então aí eu prefiro passar essa pessoa para o meu CPF. Então aí dessa forma eu também posso utilizar a substituição do contrato de trabalho, né? Tanto o antigo quanto o novo representante deverão registrar a alteração no E-Social. O antigo representante da unidade familiar deverá registrar o término da sua responsabilidade, ou seja, ele vai informar que naquela competência, ou seja, na competência anterior, né, se encerrou ali a sua responsabilidade e a partir daquela competência é outro representante que vai estar assumindo as responsabilidades das informações. Da mesma forma, o novo representante vai informar que assumiu, então, o papel do anterior, ok? No entanto, não importa a sequência dessas movimentações, tá? Não precisa o novo esperar o anterior para fazer essa informação junto ao E-Social. Independente de quem faça primeiro, os dois conseguem fazer. O importante é que os dois façam a movimentação junto ao E-Social. Ah, Luciana, mas meu pai morreu. Eu não tenho os dados de acesso dele, né? Se eu tiver os dados de acesso, eu entro lá e faço como o anterior. Se eu não tiver os dados de acesso, né, e eu não tiver como fazer esse registro,
como que fica, né, esse papel? Então, no caso do antigo representante, esse processo no sistema pode ser preenchido pelo novo, sem que o anterior tenha sido feito, para que você continue pagando e caso dê algum problema, você informa, olha, meu pai era falecido, ou fulano de tal era falecido, eu não tenho esses dados de acesso, mas está aqui todos os dados para serem feitos, e até que você consiga esses dados para fazer no anterior, ok? Importante, novo, para realizar, a gente precisa, o novo empregador precisa ter cadastro no E-Social, tá? Então, o que eu deixo bem claro para vocês? Se você tiver alguma dúvida de como realizar o cadastro dentro do site do E-Social, eu vou deixar um link abaixo que vai te demonstrar como realizar o cadastro do empregador doméstico. E aí você pode estar acompanhando aí, caso você tenha alguma dúvida de como realizar esse cadastro. Para demonstrar o procedimento, então nós vamos começar informando pelo empregador anterior, ou seja, eu vou informar o CPF, o código e senha ou entrar com o certificado digital do empregador anterior, ou seja, o empregador que vai estar transferindo para outra pessoa o empregador doméstico. Feito isso, antes mesmo de fazer qualquer operação, eu tenho que verificar se todas as folhas de pagamento estão encerradas até o mês anterior da data da transferência, ok? Então, por exemplo, estou transferindo com data de 1/5, eu tenho que conferir se a folha do mês de abril está fechada. Tá, Luciana, mas no mês da mesma forma, né? A gente tem que olhar se o mês da transferência também não está encerrada. Porque vamos supor, eu vou fazer a transferência, resolvi fazer a transferência esse mês, mas aí eu já fechei a folha de maio. E então eu vou ter que entrar em folhas de pagamento, dados de folhas de pagamento. Essa tela aqui, gente, eu peguei de um slide anterior que eu tinha, então eu peguei uma folha antiga, só para demonstrar para vocês onde vocês têm que ir para reabrir. Então, nesse caso, eu vou ter que clicar em reabrir a folha de pagamento. Na linha de remuneração desse meu colaborador, eu vou clicar em excluir. Feito isso, vou para o menu, então, inicial, empregados, substituição do representante da unidade familiar, e vou informar ou vou selecionar nas duas opções que eu tenho, sou o antigo representante. Por quê? Porque eu estou no usuário do antigo representante. Aí, logo abaixo, então, vai aparecer para mim, selecione o empregado. Então, eu vou na setinha preta, que fica na frente do nome, do meu lado direito, seleciono o empregado que eu desejo fazer a transferência. Logo abaixo, eu vou informe a data em que o contrato do empregado passará a ser de responsabilidade do novo representante. Então, aí eu vou informar dia 8 de maio, por exemplo. Eu fui lá e reabri a folha de maio, né, excluir a movimentação que tinha sido feita para aquele funcionário, então eu vou informar 8 de maio de 2020. Automaticamente, ele vai preencher a data do último dia de trabalho do antigo representante com o dia anterior, ok? Feito isso, então, logo abaixo, eu vou informar o CPF do empregador, que será o novo representante familiar, ok? Terminando, então, essas informações, eu vou concluir. Este colaborador passará, então, a ser para mim como inativo, né? Ele já não mais será um funcionário com movimentação, ele vai estar como desligado no meu contrato, na minha gestão de empregados ali, e vai na frente, né? Como motivo, vai estar como transferência de titularidade do empregador doméstico, ok? E no caso, Luciana, pronto, fiz isso aqui, fechou. Preciso fazer mais alguma coisa? Precisa. Você finalizou aqui. Caso você, na competência de maio, você tenha mais funcionários, como nós reabrimos, você tem que ir lá e fechar novamente a folha e gerar as folhas e os impostos dos funcionários que continuaram
na sua gestão de empregados como ativo, tá? Esse funcionário aqui em questão, ele vai ficar como inativo, certo? Então, deste funcionário, você não precisa realizar fechamentos de folha, mas caso você tenha mais funcionários, você precisa ir lá e fechar a folha, gerar a folha de pagamento e recibos para pagar esses funcionários e também gerar a DAI com os encargos para realizar o pagamento, ok? Outra coisa que nós precisamos verificar é que na aba Empregados, Gestão dos Empregados, você vai ter que verificar lá no motivo, que depois vai ficar como transferência de titularidade do empregador doméstico, tá? E também você precisa anotar para o novo empregador a matrícula, data de admissão e o CPF do empregado para que ele possa fazer o registro dentro do usuário dele como novo empregador, ok? Como que eu faço para ver isso? Então, a gente vai em Empregados, Gestão dos Empregados, ele vai estar na opção Inativos, e aí você vai pegar e vai verificar aí, matrícula, você vai anotar ED002. Essa matrícula você vai precisar. Data de admissão, 1/10/2001, você também irá precisar. E o CPF desse empregado, ok? Feito isso, nós vamos clicar em sair do usuário que é o representante familiar anterior, ou seja, o empregador anterior. E agora, nós vamos informar o CPF, código e senha, ou entrar com certificado digital do novo empregador. Feito isso, se esse empregador tiver outros empregados, eu vou ter que verificar se ele tem, então, alguma folha fechada, se ele já tiver outros empregados. Caso ele não tenha empregado, ele pode pular essa opção. Mas caso ele tenha empregados, então eu tenho que estar, vamos supor, se eu fiz com 8 de maio, então eu tenho que verificar se a folha de abril está fechada. Se a folha de maio estiver fechada, então eu tenho que clicar em folha, dados de folha de pagamento e reabrir folha. Neste caso, eu vou precisar excluir o dado na frente do nome da pessoa? Não, porque ela não vai estar aqui ainda, tá? Você só precisa reabrir, porque você é um novo empregador e você ainda não fez a transferência. Então, reabrindo a folha, você vai então em Empregados, substituição do representante da unidade familiar. Agora, como você está no usuário do novo representante, você vai selecionar então Sou novo representante. Logo abaixo vai aparecer para você as informações necessárias para que você possa ser o novo representante. Então, você vai informar o CPF do antigo representante, você vai informar logo abaixo o CPF do empregado e data de nascimento e o nome. Geralmente, quando você coloca o CPF, os demais vêm preenchendo sozinho, ok? Lembrando daquela questão de onde tem o asterisco vermelho de frente ao nome do que está pedindo, é obrigatório preenchimento. Então, logo abaixo tem informe a matrícula do empregado no representante anterior. Se você não tiver a matrícula, Luciana, meu pai faleceu, eu não tenho o usuário dele agora, eu preciso fechar a folha dela, como eu faço? Então, aí você coloca, não possui informações da matrícula do empregado representante anterior, ou você irá informar a matrícula dele, ok? Logo abaixo, informe a data que o contrato do empregado passará a ser da sua responsabilidade. Lembrando que essa data tem que estar de acordo com a data do empregado anterior também, tá? E informe a data de admissão original do contrato. Você também irá informar a data, ok? Feito isso, você vai clicar em continuar. Quando você clica em continuar, ele vai abrir uma tela onde você vai seguir passo a passo todas as orientações da transferência. Caso você tenha informado a matrícula lá do funcionário anterior, você automaticamente vai ter as informações que estavam cadastradas no contrato anterior. Caso você tenha informado lá, não, eu não tenho a matrícula,
Então, você vai precisar da certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento ou nascimento do empregado, comprovante de residência, carteira de trabalho, e também vai precisar ter o comprovante de escolaridade e saber, né, os dados básicos desse empregado para que você faça o cadastro. Então, vamos lá no item 1, identificação. Você informando o CPF, ele vai preencher automaticamente para você o nome e o sexo. Aí você vai informar o NIS, que se encontra na carteira de trabalho. Vai informar a raça, você vai falar a cor que essa pessoa tem. Você vai informar o estado civil, que neste caso é solteiro ou casado, divorciado, viúvo, conforme o caso da pessoa. Primeiro emprego, no caso sempre não, porque como se trata de uma substituição de empregador, ou seja, uma transferência, ele já vem de um outro empregador. Grau de instrução, você também vai informar, e o país da nacionalidade. Feito isso, você vai para o próximo, que é dados pessoais, e então você vai informar data de nascimento, país de nascimento, estado, município. Feito isso, nós vamos para o próximo. Nesse próximo, ele já vem preenchido com as informações que constam no site da Receita do Trabalho, de acordo com o CPF do empregado. Caso seja outro endereço, você vai informar o CEP e ele vai vir preenchido o tipo, logradouro, estado e município, tá? E você tem que preencher o número e o complemento, certinho? Feito isso, você vai clicar no próximo e ele vai te perguntar, ele tem dependentes? Se não tem, passa para o próximo. Se tem, você vai clicar, selecionar o preencher dependentes, ele vai abrir essa aba dependentes para você. Primeira coisa, verifique na certidão de nascimento se aquele empregado realmente é o pai ou mãe biológico da criança. Por quê? Às vezes você tem um caseiro, esse caseiro é casado com uma pessoa que tem um filho do relacionamento anterior. Esse caseiro se considera pai dessa criança, porém, ele não é o pai biológico. E essa criança tem um pai biológico. Então, o que acontece? Ele não pode cadastrar ele como dependente dele, a não ser que ele tenha uma tutela ou a guarda dessa criança, ok? Então, aí você vai informar, como eu tinha dito, aquele que tem asterisco vermelho na frente é obrigatório. Então, Luciana, eu preciso preencher o CPF? Eu, Luciana, gosto de informar, mas se de repente a pessoa não tiver, você vai informar a partir dos que tem asterisco. Lembrando que hoje as certidões de nascimento já vêm com CPF, tá? Então, você vai informar o CPF, nome, data de nascimento, tipo do dependente, dependência para fins de dedução de imposto de renda é até 21 anos, então você informa assim. Dependência para fins de recebimento de salário família é até 14 anos, você informa assim. Informe se o dependente tem capacidade físico-mental, nesse caso você também tem que informar, ok? E vai clicando em incluir. Quando você terminar de cadastrar todos os filhos, você clica em próximo, e aí então a gente vai começar com os dados do contrato. Nos dados do contrato, se a pessoa tiver menos de 90 dias trabalhados, ela já deixou de fazer parte do período de experiência, certo? Então aí ela passa a vigorar com o contrato por prazo indeterminado. E aí você vai informar a data de admissão que a gente anotou lá, você vai informar o cargo, o salário base. O salário base você tem que ficar bem atento, que não pode ser menor do que o mínimo estipulado, que hoje, em 2020, é R$ 1.045 no estado de Minas Gerais. Você tem que também verificar se o salário não está menor do que o contratado no contrato anterior, tá? Você não pode informar um salário menor. E logo a unidade mensal, que no caso é mensal, dependendo do tempo de semana e tudo mais, você pode escolher a unidade de pagamento e a data de início que já vem preenchido, que é obrigatório o pagamento do FGTS a partir de 10 de 2015, ok? Feito isso, vou então para o próximo, que é o local de trabalho. Esse local de trabalho, ele também já vem preenchido de acordo com o cadastro da Receita Federal, utilizando o CPF do empregador. Então, se ele não estiver no endereço residencial que vem direto da Receita, você vai selecionar o informar outro endereço. E aí você vai informar o CEP. Quando você informa o CEP,
os demais informações já vêm preenchidas, tá? E aí você tem que informar o número e só o número e complemento, caso seja necessário. Caso seja um CEP de um local onde não conste no site dos Correios, aí sim você tem que informar o tipo, o logradouro e o bairro desse local, ok? Deste endereço. Feito isso, então, nós vamos para o item 7, que é a jornada de trabalho, né? Esse é o último item do cadastro, e aí você vai informar a carga horária que esse funcionário irá realizar trabalhando na sua casa, na casa do novo empregador. Lembrando que essa jornada semanal não pode ultrapassar a 44 horas, tá? Então você clica na setinha, verifica qual jornada a pessoa vai fazer e quando for folga, você seleciona antes da palavra folga e ele vai preencher todo o espaço, ok? Feito isso, você vai clicar em concluir. Clicando em concluir, você então vai no menu, né, empregados, gestão dos empregados, e vai no ativo, esse funcionário vai passar a aparecer para você como ativo, e para o empregador anterior como inativo, né, ele vai passar a aparecer para você como ativo, e aí logo abaixo vai ter a informação então da movimentação trabalhista desse trabalhador, que você acabou de cadastrar. E aí, neste caso, logo abaixo, ele vai te informar, então, a transferência, né, desse funcionário. Ele vai aparecer para o antigo como contratante, representante anterior, e para o novo como novo trabalhador. Da mesma forma, também você consegue a informação através do link no menu relatórios, imprimir histórico de movimentação e também vai aparecer toda a movimentação realizada para esse empregador, certo? O que é importante frisar nesse caso? O novo representante da família será responsável pelo pagamento dos tributos de FGTS e também da folha de pagamento do mês da transferência, tá? Eu coloquei lá a data do 8/5, mas ele vai pagar referente ao mês completo da competência 5 de 2020, ok? Mesmo ele tendo ficado parte sobre a responsabilidade do empregador anterior, certo? Além disso, é bom a gente deixar bem claro que o antigo representante que tinha, né, essa titularidade, quando ele passa para o novo empregador, todos os dois têm que informar todos os dados corretamente. Ou seja, a data da transferência e da admissão deve estar correta. Porque caso você tenha preenchido algumas das telas de forma errada, você não consegue corrigir isso no mesmo mês. Por exemplo, eu não posso fazer transferência de um funcionário para mais de uma pessoa no mês. Então, por exemplo, se você errou alguma coisa, você consegue até alterar, mas você não consegue passar, vamos supor, aí eu fiz, mas fiz a pessoa errada. Consigo corrigir? Não, aí você, no caso, você consegue lá, né, excluir aquela movimentação e fazer correto para o outro, mas você não consegue ficar repassando. Não, eu não deveria ter feito e tal. Então, você tem que tomar todo o cuidado para que esse problema não aconteça, certo? Então, as datas da transferência e da admissão original, o E-Social ele recupera os dados do contrato anterior, ele preenche todas as telas posteriores do jeito que eu falei para vocês, no novo representante, tá? O que é bom deixar bem claro para vocês é que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o antigo representante, após registrar os dados nesta ferramenta, ele registrará o desligamento desse funcionário. Então, para o antigo representante, ele vai ficar lá como inativo. Na movimentação, ele vai aparecer como transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante. E no novo representante, após o registro E-Social, quando você for lá na movimentação, vai aparecer como transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar, certo?
Então, você sempre tem que tomar esse cuidado. E a mesma coisa que a gente diz é que todas as folhas de pagamento devem estar encerradas até o mês anterior para ser realizado a transferência, e a folha do mês em que você fazer a transferência tem que estar aberta, né? E o empregador anterior não precisa fechar a folha para esse empregado, e a partir do momento da transferência, o novo empregador passa então a assumir todas as responsabilidades de envio dessas informações, ok? E além disso, né, a gente tem que deixar bem claro a questão de tomar bastante cuidado com todas as informações, com todos os eventos, né, informados para cada colaborador, certo? Porque a partir desse momento, o novo representante será responsável pelo registro de todos os atos da relação de trabalho no e-social. Beleza? Lembrando que, para aquelas pessoas que teve o registro em carteira de trabalho, você também deve fazer essa transferência na carteira de trabalho. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha sido útil. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. Caso eu saiba ajudar, eu vou estar respondendo para vocês. E vou deixar os links também para que vocês possam verificar em caso de fechamento de folha de pagamento. E também o cadastro de um novo empregador no e-social. Ok? Quem gostou, dá um joinha, dá um like para ajudar o canal. Quem quer mais informações de primeira mão, inscreva-se e clique no sininho. E eu espero que todos tenham gostado. Até mais, pessoal!